Olá, futuros enfermeiras e enfermeiros e técnicos de enfermagem do Brasil, tudo bem com vocês? Que bom, meus amores, eu me chamo Priscila e hoje eu vim conversar com vocês a respeito de suporte avançado de vida, para a gente encerrar então o atendimento pré-hospitalar. Então, o que pressupõe o suporte avançado de vida? Então, ele vem depois do suporte básico de vida, né? Quando o paciente ele precisa de manobras mais avançadas, né? Como uma intubação endotraqueal, né, administração de medicações endovenosas, acesso intraósseo, né, que precisa ser feito, descompressão torácica, né, quando o paciente ele tem um pneumotórax de tensão, né, eles conseguem fazer isso na hora. Quando o paciente tem um tamponamento cardíaco, eles conseguem fazer, então, alívio daquele tamponamento na hora. Então, tudo isso é necessário com o suporte avançado de vida. Eles têm desfibrilador automático externo, né, que é o DEA, que hoje eles têm até em shoppings, né, com pessoas habilitadas podem fazer a utilização do DEA. A equipe que compõe o suporte avançado de vida, então, é um médico, um enfermeiro e um técnico de enfermagem. É uma equipe completa, né? Então, eles vão fazer esse atendimento em parada cardiorrespiratória, em traumas, né? Acidente de carro ou AVCs, ou, né? Tudo isso que leve uma certa gravidade. Então, o suporte avançado de vida, ele vai agir. Né? Eles têm algumas siglas que eles utilizam, por exemplo, o ALS, né? Que é um suporte básico de vida, né? Que no suporte básico de vida eles vão usar, então, a máscara, né? Com saco de oxigênico e compressões torácicas, né? Que vão ser administradas no suporte básico de vida. Então, eles ainda utilizam no ALS, né? Quando tem parada cardíaca, né? Eles vão então fazer o monitoramento da atividade elétrica do coração daquele paciente, né? Através de um monitor cardíaco, né? O que vai acontecer? Dependendo do tipo de arritmia que o paciente apresente naquele momento, o desfibrilação, né? O desfibrilador, ele pode ser aplicado, né? Ou não. A medicação, ela pode ser administrada ou não. Tudo depende. O oxigênio administrado, né, na intubação, então, endotraqueal daquele paciente, ela é feita por quê? Para proteger, então, as vias aéreas do paciente. Então, eles vão utilizar a intubação para proteger o paciente. Porque, às vezes, por exemplo, tem um incêndio, tá? Onde o paciente ele inala muita fumaça tóxica, né, gente? Então, vocês sabem que a fuligem, ela pode causar obstrução da via aérea e o paciente vir a óbito em pouco tempo. Então, geralmente, o paciente vítima de incêndio, ele é entubado em sequência rápida, né, para proteger a via aérea daquele paciente. Quando o paciente, então, ele não sustenta a via aérea, ele tem que ser entubado, tá, gente? Porque ele não vai conseguir respirar sozinho. Então, geralmente é utilizado, então, o oxigênio, então, na intubação endotraqueal para proteger, então, as vias aéreas do nosso paciente, né? Tudo isso tem intervalos, né? Que é feita a avaliação desse paciente, a gente vê o efeito dessa intubação e a gente vai continuar, então, cuidando do ritmo cardíaco do nosso paciente, tá? Pra gente ver se tem presença de saída cardíaca do nosso paciente. Então, as medicações, elas podem ser administradas, então, durante uma PCR, é a adrenalina, né? Epinefrina, né? Amiodarona, atropina, bicarbonato, cálcio, potássio, magnésio, né, gente? Soro fisiológico, né? O coloides também pode ser utilizados, né? Para aumentar o volume do paciente. A gente vai dar volume para aquele paciente, tá, gente? Então, quando o paciente ele entra, então, em PCR, né? Que é para... desculpe, não é PCR, é RCP, que é ressuscitação cardiopulmonar, né? Quando o paciente, a gente tem que fazer esse processo manualmente, né? Ou através de equipamentos automatizados, como o AutoPulse. Eu não sei se vocês já viram, às vezes rola em uns videozinhos no YouTube que o paciente ele tem aquele compressor automático que vai fazendo as compressões sozinhas no paciente.
pode ser utilizado esse equipamento, ou a gente pode fazer a velha e boa compressão manual, tá, gente? Para iniciar, então, a RCP, que é a ressuscitação cardiopulmonar, tá? Tem pessoas que são contra, né, médicos, socorristas que são contra a esse alto pulse, tá? E tem pessoas que são a favor, tá, gente? Eu, na realidade, ainda não tenho uma opinião formada sobre o alto pulse. Eu nunca vi ser usado, tá? A manobra manual, sim, né, das compressões, eu já realizei, inclusive no hospital, como um paciente. Então, eu acho eficaz, muito eficaz, né? Mas a gente tem que avaliar dos dois pontos de vista, né? Tem pessoas que acham mais prático ter esse alto pulso e tem pessoas que acham que é muito agressivo ao paciente. Então, eu ainda não tenho uma opinião formada sobre isso. Quando eu tiver, com certeza venho conversar com vocês a respeito disso, tá, gente? O que a gente considera, então, né? A equipe de enfermagem que vai fazer... A equipe de enfermagem não, a equipe de saúde que vai fazer o atendimento no paciente, tá? A gente geralmente considera 8 formas, então, de reverter, de possíveis reversões da parada cardiorrespiratória no nosso paciente, tá? Que eles utilizam como 6HS e 5TS, tá? Que é de acordo com os protocolos do suporte avançado de vida, tá, gente? Então, o HS e o TS significa hipóxia, tá? Baixos níveis de oxigênio no sangue. Hipovolemia, tá? Baixa quantidade de sangue circulante. Ou seja, devido à perda que o paciente teve, né? Se foi um trauma, um acidente de carro, um acidente onde ele perdeu muito sangue, né? A gente tem que avaliar relativamente, então, a devida, então, vasodilatação desse paciente, tá? A hiperkaliemia, então, são distúrbios, então, do nível de potássio no sangue e distúrbios, então, relacionados também aos níveis de cálcio e magnésio no sangue, tá, gente? A gente vai avaliar também a hipotermia e a hipertermia, tá? Que são as temperaturas hipotermia baixa e a hipotermia baixa e hipertermia, as pressões, as temperaturas altas, hipotermia baixa e hipertermia alta, né? A gente vai avaliar também, então, a temperatura corporal do nosso paciente. Quando as temperaturas, elas não estão mantidas, né? Os íons de hidrogênio, eles causam, então, acidose no paciente, tá, gente? A hipoglicemia também, níveis baixos de glicose no sangue, também é considerado, tá, gente? Depois a gente vai para os TS, né? Que é, então, pneumotórax hipertensivo, né? Que é o aumento da pressão na cavidade torácica. Ou seja, o nosso pulmão, ele tem, entre ele e nossa caixa torácica, ele tem a pleura, né? Então, nesse espaço, a gente tem uma pequena quantidade de líquido, mas ela é bem pequena. Porque o que acontece? Essa quantidade, ela mantém o nosso pulmão ali saudável. Porque se ele não tiver essa pequena quantidade de líquido, o nosso pulmão, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer atrito, né? E se tiver uma grande quantidade de água, de líquido, né? Ou de sangue, ou de, por exemplo, de ar, o nosso pulmão, ele vai fazer o quê? Colabar. Então, o nosso pulmão, digamos, é a minha mão inteira. Se tem uma quantidade maior de líquido, de sangue, de ar, o nosso pulmão, ele vai encolher, né? Então, a gente vai ficar com o pulmão encolhido, ele não vai expandir para fazer a respiração adequada, né, gente? Então, isso é um pneumotórax que é classificado em várias partes, né? Então, eles estão classificando como pneumotórax, então, de tensão, tá? Ele pode ser considerado, então, pneumotórax hipertensivo, né? Que é aumento da pressão na cavidade torácica,
né? Levando então à diminuição do retorno venoso pro coração, tá? Então é um aumento, então, dessa pressão na cavidade torácica, tá? Então diminui o retorno do sangue pro nosso coração. Tamponamento cardíaco, que foi aquilo que eu falei pra vocês, que é fluido no coração, tá? Sangue livre no pericárdio, tá, gente? Então, comprimido o coração, que vai fazer a mesma coisa que o pneumotórax se faz. Ele vai colabar o nosso coração. Então, o nosso coração, ele não vai poder bombear, né, com força total. Porque o sangue espalhado ali no pericárdio, que é aquela camada que reveste o coração, assim como a pleura, ela vai ficar com um número maior de líquido ali, de sangue, que vai impedir que nosso coração, então, faça esse bombeamento, tá? Então, isso é bem grave, tá? E tem que ser corrigido na hora, tá, pessoal? Que mais? Tóxico, então, ou terapêutico, né? Que são produtos químicos, né? Medicamentos ou envenenamento, que é aquele nosso paciente, então, que, ou, por exemplo, trabalha em alguma fábrica que teve algum vazamento ali, e o nosso paciente foi intoxicado ou envenenado, ou pacientes vítimas que são pacientes que tentam suicídio, né, com medicamentos ou com veneno, né, gente? Então, isso é avaliado também, né? Tromboembolismo, né, gente? Então, que é a obstrução mecânica, né, relacionada, então, a bloqueio nos vasos sanguíneos, né, que vai pro pulmão ou pro coração, né? Pode ser um coágulo sanguíneo ou outro material que esteja obstruindo, então, o caminho das nossas artérias ali. Então, está bloqueando, então, formando trombos, né? Que pode ser coágulo de sangue ou outra coisa, tá? Outro material, ou gordura, então, aí a gente pode chamar de ateroma, né? Então, a gente tá falando desses protocolos que são utilizados, então, no suporte avançado de vida, tá, gente? Basicamente, ele vai, então, utilizar esses itens que eu falei pra vocês para fazer o atendimento no paciente, tá? Em dezembro de 2005, então, as diretrizes do suporte avançado de vida, tá? No coração, elas mudaram, tá? Mudaram drasticamente, gente, tá? Porque vem um novo consenso, pessoas, elas se reúnem, um conselho, né, de médicos, de especialistas, tá? E eles vêm buscando o quê? Melhorar, tá? Esse atendimento ao paciente que é vítima de parada cardiorrespiratória, de pneumotórax, de tamponamento cardíaco, tá? Então, eles mudaram referente à proporção de compressão das compressões ventilatórias, tá? O que é recomendado agora? Ter 30:2, ou seja, 30 compressões para 2 ventilações, tá? Em adultos, né? Por quê? Para produzir, então, pressões de perfusão coronária e cerebrais mais altas, ou seja, a gente fazer circular o sangue no coração, circular o sangue no cérebro. A gente quer trazer esse paciente de volta, então, a gente quer trazer esse paciente de volta à circulação normal dele, né, gente? De quando ele não tinha nenhum tipo de problema, não teve a parada cardiorrespiratória. A gente quer trazer ele pro normal, tá? Então, é 30 compressões para 2 ventilações em adulto, tá? A desfibrilação, então, né? A desfibrilação, então, ela é administrada com um único choque, tá? Seguindo, então, de 2 minutos de RCP, ou seja, a gente vai desfibrilar o nosso paciente, a gente vai aplicar a desfibrilação e em seguida a gente volta para as compressões, tá? A gente até que a gente consiga, então, durante 5 ciclos avaliar o nosso paciente. Aí, então, é um choque, volta a comprimir, um choque, volta a comprimir. Então, tem que ser avaliado durante 5 ciclos, tá, gente? A gente vai avaliar o nosso paciente para ver como é que tá o ritmo dele. Então, o ALS também, ele tem outras condições, tá, relacionada à parada cardiorrespiratória,
tá? Como arritmias cardíacas, fibrilação atrial, taquicardia ventricular, envenenamento, tá? Todas as condições que podem levar o paciente a ter uma parada cardiorrespiratória, né? Elas são sempre tratadas, então, como emergências verdadeiras cirúrgicas, né, gente? Então, os profissionais, eles têm que saber mais justamente por causa disso, tá? Os profissionais, eles são treinados, então, para administrar esse protocolo, que é o ALS, tá? Em ambientes que sejam fora do hospital, né? Então, são técnicos de emergência, paramédicos, médicos de urgência. Normalmente, eles têm esse nível de atendimento, tá? Então, em hospitais, o ALS, ele é administrado por uma equipe de médicos, enfermeiros, né, paramédicos, clínicos, né, então é uma equipe grande que administra, tá? Mas aqui, fora do hospital, a gente tem, então, uma equipe que é especializada para atender o nosso paciente fora do hospital. Então, basicamente, o suporte avançado de vida, ele vai manter o nosso paciente vivo até ele chegar ao hospital. Esse é o nosso intuito, trazer e estabilizar o nosso paciente para que ele chegue no hospital em condições de ser tratado, tá, gente? Então, é isso sobre o suporte avançado de vida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agradeço mais uma vez, pessoal, a companhia de vocês. Agradeço, o nosso canal tá crescendo, tá? Isso é muito importante, eu tá conseguindo passar o meu conhecimento, tá conseguindo elaborar conteúdos para vocês. Peço que, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem sugestões para vídeos no canal, que vocês deixem nos cards, que vocês deixem no Facebook, deixem no Instagram, tá? O meu Instagram, então, é @cordeiro849, tá? Se vocês quiserem me seguir lá, me adicionar, quem não me adicionou ainda, quiser deixar sugestões de vídeo lá, ou no YouTube, no Facebook também, né? Então, eu conto com vocês, agradeço cada inscrito no canal, agradeço todos os feedbacks que eu tô recebendo referente ao canal. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, compartilhe os vídeos, tá, gente? Que isso é muito importante, né? Saber que o canal tá dando certo, saber que a gente tá chegando lá, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma crítica, tiverem algo que vocês queiram contribuir comigo no canal, sempre será bem-vindo, tá certo, gente? Obrigada pela companhia de vocês mais uma vez. Um beijo e por hoje é isso, gente.